Olá, sejam todos bem-vindos. Queria compartilhar uma palavra do Senhor Jesus para a tua vida. Como tem sido nessas quartas-feiras, temos trazido sempre uma mensagem dos evangelhos, uma mensagem para a tua vida, uma mensagem de esperança, de alento, uma palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 7, versículos 7 até 12. Eu queria ler com você, também vai passar aí na tela, você pode acompanhar. Diz assim então, Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e também os profetas. Eu quero nesta noite falar de um dos temas mais recorrentes da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que é a oração. De Gênesis a Apocalipse, você vê homens, mulheres, povos, especialmente Israel, orando a Deus e Deus respondendo, e Deus socorrendo, e Deus ajudando. No Antigo Testamento, por exemplo, muitas orações são feitas pelos patriarcas, pelos homens que Deus havia chamado, por mulheres também. E a oração que mais me chama a atenção no Antigo Testamento não foi a oração feita por um grande profeta. Não foi a oração feita por um grande rei como Davi. Também não foi uma oração feita por um grande sumo sacerdote. A oração no Antigo Testamento que mais me chama a atenção é a oração de uma mulher humilde e também muito aflita, chamada Ana. Ela que viria a ser depois a mãe do profeta Samuel. Diz a Bíblia que Ana orava por um filho, porque ela não podia tê-lo. Deus havia feito Ana estéril. E a Bíblia relata a angústia dessa mulher. E a Bíblia relata a dor e a vergonha que ela sentia por não poder ter filhos. Mas a Bíblia diz que ela, ano após ano, orava a Deus por um filho. Diz que ela pedia a Deus, que Deus olhasse por ela. E de fato o Senhor atendeu o seu pedido. Tanto é que Ana veio a ser a mãe de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chamado Samuel. E ainda por cima Deus lhe deu mais 5 filhos. E no Novo Testamento, para mim pelo menos, a oração mais comovente é a oração de Jesus no Getsêmani. É a oração de Jesus quando ele está prestes a ser preso pelos soldados romanos e pelo Sinédrio. E ele vai ao Getsêmani, então, logo depois de ter ceado com seus discípulos, ele vai até o jardim do Getsêmani e lá ele faz uma oração muito comovente. Ele, por 3 vezes, pede ao Pai que passasse dele aquele cálice, passasse dele aquele momento, a cruz, que estava se aproximando de maneira muito rápida. E diz que Jesus estava extremamente angustiado. E o relato de Lucas diz que ele, inclusive, soa gotas de sangue. Tamanha era a sua angústia, tamanha era a aflição que o Senhor Jesus estava naquele lugar. E diz então que depois de orar, os anjos vieram até ele e o consolaram. E sabe, lendo a Bíblia, uma das coisas que eu acho mais incrível, é o nosso Deus, mesmo sendo soberano, todo-poderoso, mesmo sendo um Deus eterno, um Deus altíssimo, ainda assim, o grande eu sou, ele deseja ouvir as nossas orações e respondê-las. Isso é algo
incrível. Deus decidiu na sua soberania que assim seria, que ele agiria de acordo com as nossas orações. É claro que nem todas as orações Deus responde, e graças a Deus por isso. Porque Deus sabe que muitas vezes aquilo que pedimos não é o melhor para nós. E Ele sabe o que é melhor para nós. E aqui está Jesus, então, no seu sermão mais importante, no seu sermão mais conhecido, o Sermão das Bem-aventuranças, ensinando que devemos orar, que devemos pedir, que devemos buscar, que devemos bater. E mais do que isso, Jesus não está apenas sugerindo ou incentivando, Jesus está ensinando que nós devemos orar, buscar o Pai em oração. Uma das passagens que me chama a atenção, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz que devemos ter o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É claro que a oração não é um dever, mas Jesus coloca como algo que deve ser persistente, deve ser diário, deve fazer parte da nossa rotina, mesmo que Deus pareça demorado, Jesus fala em Lucas, em responder. Nós devemos orar, nós devemos crer, nós devemos confiar, porque Jesus coloca nesse texto de Mateus o Deus celestial como nosso Pai, como nosso Pai. E Jesus usa no versículo 7 três palavras que eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas. No versículo 7, Jesus diz: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Por que será que Jesus usa estas palavras aqui? Que significado essas palavras peçam, busquem e batam tem nesse contexto aqui? Eu queria começar com essa palavra, a primeira que Jesus diz aqui, peçam, pedir. Essa palavra significa que nós, quando pedimos, precisamos ter a consciência das nossas fraquezas e da nossa falibilidade. Porque quem pede, não possui. Ora, você não pede aquilo que você possui. E aqui, então, essa palavra pedir tem a ver com necessidade, né? Quem tem necessidade de algo, pede. E essa palavra também, pedir, tem a ver com humildade. Somente os humildes pedem. A pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, ela se nega a pedir, para que a sua pobreza não seja exposta. Então essa palavra, peçam, também tem a ver com humildade, de reconhecermos que nós precisamos de Deus e que Deus está à disposição para nos ajudar. A segunda palavra que Jesus usa depois de peçam e vos será dado é busquem e vocês acharão. Buscar. Essa palavra, ela traz a noção de que nós devemos agir. Buscar, hajam. Mostra que nós não devemos ficar passivos diante das necessidades e das lutas que esse mundo impõe. Essa palavra significa que nós não devemos nos entregar à própria sorte. Pelo contrário, Jesus está dizendo, busquem, sejam agentes ativos, orem buscando a Deus. E a terceira palavra que Jesus usa aqui é batam. Batam e a porta será aberta para vocês. Essa palavra bater tem um significado de sermos perseverantes, insistentes, de sermos constantes na oração. Peçam, busquem e batam. Significa que nós não devemos desanimar quando achamos que Deus está demorando muito em nos ajudar. A oração tem esse componente de insistir, de bater, porque a Bíblia diz que quando batemos insistindo, Deus abre a porta. Em Lucas 18, Jesus fala de uma viúva que tinha uma causa na justiça. E diz que essa mulher muito insistia para que certo juiz julgasse a sua causa.
E disse que essa mulher realmente insistia e ela era perseverante, importunava. Jesus chega a dizer, aquele juiz, um juiz que não temia a Deus, e de tanto essa mulher importunar, bater, insistir, o juiz acabou por julgar a sua causa. Então, queridos, se um juiz ímpio é capaz de julgar uma causa, quanto mais o verdadeiro juiz, o nosso Deus, não é capaz de julgar a nossa causa. E nos versículos seguintes, do 9 em diante, Jesus diz, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se um filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Quem é pai sabe o valor de um filho, e quem é pai se alegra ao dar coisas boas aos seus filhos. E Jesus aqui está comparando um pai humano ao pai celestial. Ora, nós que somos humanos e erramos e somos muitas vezes mesquinhos e até com os nossos filhos, por vezes, não somos tão bons assim. Jesus está dizendo, o Pai Celestial não é assim. O Pai Celestial, ele é bom. Ele tem prazer. Ele se alegra de ajudar um filho. Porque o Pai Celestial ama muito mais como um pai humano ama. E aqui está a relação que Jesus quer estabelecer. Do amor de um pai terreno, humano, com o amor do Pai Celestial, que não há comparação. Jesus está dizendo aqui, então, que Deus, sim, Ele, como Pai, está interessado nas nossas inquietações, nos nossos problemas, na situação em que vivemos. E se prestarmos bem a atenção às palavras de Jesus, não somente nesse texto, mas em outros textos também, em que Jesus fala sobre oração, nós vamos perceber bem claramente que Jesus não está sugerindo que devemos usar a prática da oração. Que Jesus não está apenas nesse texto e em outros, dizendo, olha, seria importante orar. Seria interessante que vocês, vez por outra, buscassem ao Pai. Jesus absolutamente não está a sugerir isto. Jesus está pressupondo que para um filho de Deus, o hábito da oração é algo natural. Assim como nós conversamos com nossos filhos, com a nossa esposa, com nós, quem é marido com a esposa, quem é esposa com o marido e os filhos entre si, Jesus está pressupondo que essa relação familiar também deve acontecer. E não somente Jesus então sugere que devemos orar, a oração é algo que deve fazer parte na vida de um cristão, é algo que deveria ser natural, algo inerente. Enfim, Jesus, quando fala de oração, e aqui é um caso, parte do pressuposto que um filho de Deus ora, que um filho de Deus tem essa prática. Então, não ter o hábito de orar, eu queria que você entendesse isso. Não ter o hábito de orar, isso não é condizente com o ensino de Jesus. Não é condizente com o ensino da palavra de Deus. Eu, particularmente, não consigo entender um cristão que não ora. Um cristão que não tem essa prática, esse hábito, porque incentivo bíblico é o que não falta para isso. Incentivo da palavra de Deus e passagens bíblicas a respeito do tema são muitas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aqui está Jesus, mais uma vez, no meio do sermão mais importante dele, está falando sobre a oração, sobre a necessidade, sobre a importância de orarmos, de pedirmos, porque há um Pai no céu que tem prazer em nos ajudar. Alguém teria dito certa vez que um cristão que ora pouco está se desviando e um cristão que não ora já está desviado. Eu não sei se essa frase ela realmente é tão verdadeira assim, mas ela tem um sentido aqui, no sentido de que quem é cristão
e sabe que tem um pai pronto para lhe ajudar, ele não faz outra coisa senão buscar esse pai. Orar. A oração, então, resumindo, é da essência da fé. É da essência da nossa fé a oração. E quando oramos, nós estamos declarando a Deus a nossa dependência dele. Quando oramos, nós estamos declarando que nós nos sujeitamos à sua vontade, ao seu querer. Quando nós oramos, nós estamos dizendo ao nosso Deus que nós queremos ter comunhão com ele, que há um desejo no nosso coração de buscá-lo e de ter diariamente esse momento com ele. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês do século XIX, ele muitas frases cunhou sobre a oração, e eu queria aqui citar uma frase de Spurgeon a respeito desse tema. Diz assim, aspas, nosso Deus não somente ouve a oração, mas sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece o clamor dos aflitos. Fecha aspas. Até parece um Salmos essa citação de Spurgeon, né? Então, lembre-se que Deus tem prazer na oração, segundo palavras do Spurgeon. E ele não esquece o clamor dos aflitos. Quer ver alguns motivos pelos quais devemos orar? Devemos orar pelos perdidos, para que Deus salve. Devemos orar por aqueles que se foram, os filhos pródigos, para que retornem à casa dos pais ou do Pai Celestial. Devemos orar pelos pastores, pelos líderes, pelos missionários. Devemos orar pela igreja perseguida hoje, pela igreja sofredora em muitas partes do mundo, como nos países como a China, como a Coreia do Norte, países onde a perseguição é grande. Ore pelos irmãos lá. Ore pelos pastores nesses lugares, nos países onde o Islã domina. Ore por esses irmãos. Ore pelos governantes, estamos em época de eleição. Ore pelos governantes. A Bíblia nos orienta a isso. Ore pela saúde, pelas finanças, pela família. Ore por arrependimento. Se tem uma oração que nós devemos fazer diariamente, é que Deus nos dê naquele dia uma porção de arrependimento, para que a gente, ao errar, ao cair, logo se arrependa, peça perdão ao nosso Deus. Devemos orar por quebrantamento, por avivamento. Devemos orar pelos dons do Espírito Santo. Devemos orar pelo fruto do Espírito Santo. Então, quantos motivos há de oração? Quantas coisas há que podemos pedir ao nosso Pai Celestial? E como diz Jesus aqui, peçam e vos será dado. Busquem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Em João capítulo 14, versículo 13, Jesus diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, sempre que Deus ouve e responde uma oração, Ele é glorificado em seu amado Filho Jesus. E também Deus responde porque somos seus filhos. Porque nós, como pais humanos, damos coisas boas aos nossos filhos, como Jesus diz. Quanto mais o Pai Celestial também não dará àqueles que o pediram. Então, em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando nesta noite é: insistam, perseverem, importunem o trono da graça, busquem a Deus, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso. E aqui no versículo 11, Jesus diz que é da vontade do Pai, sim, dar coisas boas àqueles que o pedirem. E para encerrar, o versículo 12, então, Jesus diz, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas.
Aqui há algo muito importante. Jesus faz um fechamento, Jesus faz um resumo, dizendo que quando nós fazemos aos outros aquilo que queremos receber em troca, nisso estamos cumprindo tanto a lei de Moisés, ou a lei do Antigo Testamento, e também aquilo que os profetas nos disseram. Alguns falam no versículo 12, que essa é a regra de ouro. Aliás, muitas outras religiões, de certa forma, também colocam essa mensagem aqui, E às vezes de maneira invertida. Não façam aos outros o que vocês não querem que os outros façam para vocês. E se nós examinarmos bem esse texto, veremos aqui que Jesus está concluindo o que ele começou a dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, e a partir daí. Jesus está fazendo aqui uma espécie de fechamento. Por isso ele diz, portanto, consequentemente, ou seja, de acordo com tudo que eu falei até aqui, ouçam, façam aos outros aquilo que vocês querem receber em troca dessas pessoas. Nisso, nós vemos que o cristianismo não é algo abstrato, não é algo apenas intelectual, mas é algo relacional. O cristianismo tem a ver comigo e tem a ver com meu irmão. O cristianismo tem a ver com pessoas. O cristianismo, além da fé em Cristo expressada, também ela repercute na vida de outras pessoas. Em amor, em perdão, em ajuda. É isso que Jesus está falando aqui com esse portanto. Ele está concluindo aquilo que ele estava ensinando até então. E disso também, já concluindo a minha mensagem, eu digo algo. A resposta de uma oração, ela passa por pedir, buscar e bater. Mas, de acordo com o versículo 12, de alguma forma, também o proceder cristão está envolvido na ideia de orar a Deus e recebermos de Deus. Porque, como eu disse, o cristianismo passa por uma ética, passa por caráter transformado. Então, quando você ouve a palavra, pratica a palavra, quando você se coloca a orar sobre algo que você precisa, eu creio que a resposta virá do Senhor, porque Deus é fiel. Então, nós não podemos esquecer que quando Jesus está falando de oração, o versículo 12 tem a ver com proceder cristão, tem a ver com ética cristã, tem a ver com atitude de acordo com aquilo que a lei prevê e aquilo que os profetas também nos ensinaram. Que você guarde essa mensagem, que Deus te abençoe. Eu quero orar por ti nesta noite e te abençoar. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra nos incentiva a te buscar. Eu quero orar por cada pessoa que nos ouve, por cada pessoa que tem uma necessidade. Eu peço que tu toque os enfermos, Senhor, que tu levante os que estão abatidos e caídos. Que a tua palavra também alcance corações, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja restauração, que haja redenção nesta noite. Nós oramos e pedimos por cada pessoa que está passando por um desafio neste momento. Quem sabe um desafio na sua área financeira, quem sabe um desafio na sua área familiar. Deus reconstrói todas as coisas. Tu és o nosso Pai e nós recorremos a Ti nesta noite, pedindo por Tua misericórdia, pedindo pelo Teu perdão. Abençoa cada um de nós. Assim eu oro e peço. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Paz. O centro de tudo é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Do princípio até o fim, tu tens sido e sempre
sempre serás o Cristo, Cristo, o centro de tudo é Jesus, o centro de tudo é Jesus, do princípio até o fim, tu tens sido e sempre serás o Cristo, Cristo, nada mais importa, nada toma o teu lugar. Jesus, és o centro, tudo subsiste em ti, só em ti, centro do meu coração, centro do meu coração, o centro de tudo é Jesus, o centro de tudo é Jesus, do princípio até o fim, tu tens sido e sempre serás o Cristo, Cristo, nada mais importa, nada toma o teu lugar. Jesus, és o centro, tudo subsiste em ti, só em ti, nada mais importa, nada toma o teu lugar. Jesus, és o centro, tudo subsiste em ti, só em ti, no meu ser até os céus, Cristo, seu centro, tu és tudo para mim, Cristo, és tudo para mim, no meu ser até os céus.